Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre alguns assuntos pertinentes à Bíblia. Vou tecer um breve comentário sobre Teodiceia e vamos adentrar num assunto dentro da perspectiva do Antigo Testamento, numa referência à demonologia. Mas antes é necessário ter alguns pressupostos teológicos para que você possa fazer bom uso da sua mente, entendendo que a razão ela precisa ser utilizada corretamente, até por causa de que, quando a gente lida com a palavra de Deus, não exime o homem em relação à questão do elemento cognitivo ou ainda essa questão relacionada ao intelecto. Mas quais são os pressupostos que a gente precisa ter? E eu considero importante esses pressupostos para, inclusive, serem pressupostos interpretativos do autor, de cada obra específica. Cada obra numa referência aos livros do Antigo Testamento. De modo que é essencial, em todo esforço de interpretação bíblica, estabelecer o ponto de partida do intérprete. Como intérprete, nós devemos ser responsáveis. Não podemos interpretar ao nosso bel prazer, segundo o nosso próprio capricho. Mas se nós adotarmos estes pressupostos, nós teremos um processo de estudo e teremos certamente um resultado final, digamos, satisfatório. E qual é o primeiro pressuposto? O primeiro pressuposto é que o autor pressupõe que o enfoque bíblico é, por natureza, teológico e que a Bíblia deve ser lido dentro desse enfoque. Comumente, as pessoas pegam o livro de Gênesis, por exemplo, e querem extrair ideias científicas, questões relacionadas ao nosso tempo e às descobertas, quando não o avanço da ciência. Mas acontece que Gênesis é um livro propriamente religioso, um livro altamente teológico. E a proposta do autor de Gênesis, sem dúvida alguma, não é trazer várias informações científicas, ao contrário. Um outro pressuposto que vai nos ajudar bastante é que o texto é a fonte de autoridade para a fé e a prática, isto é, o princípio essencial justamente dos batistas. Um princípio que, infelizmente, tem sido negligenciado, quando não esquecido, deixado de lado. Mas este princípio de que a fonte é a autoridade bíblica para a fé e conduta precisa ser dito para não cair no esquecimento e ainda não acharmos que é pouca coisa, porque não é. É sumamente importante. Além desses dois pressupostos, o texto bíblico deve ser lido dentro do seu próprio contexto, procurando uma mensagem contextual. Parece até chover no molhado, dentro do contexto, procurando uma mensagem contextual, isso mesmo. Vez ou outra, a gente se depara com pessoas que vão para um texto, não compreende esse texto e contexto, parte para um outro texto, de um outro livro, de um tempo muito distante, situações diferentes, etc. e tal, não entende aquele texto e tenta trazer algumas ideias deste para este que também não foi compreendido corretamente. E o que a gente vê como resultado é uma salada de fruta. É uma confusão de interpretações por conta desse hábito não salutar. E qual é o hábito, qual é o princípio ou pressuposto importantíssimo? É justamente este, de ler o texto dentro do seu próprio contexto, procurando uma mensagem contextual. Somente depois de tratar o que é dado no texto e
Quando o texto diz por si mesmo, deve-se comparar sua mensagem com o outro texto. Porque eu disse agora há pouco que a tendência é pegar um texto, não compreendê-lo, tentar colocar um outro texto que a gente também não compreende, fora do contexto, para tentar explicar, corroborar, mas a gente acaba atrapalhando cada vez mais e mais. Agora, a gente precisa entender que, compreendendo contextualmente, dentro dessa mensagem contextual, e entendendo e percebendo, descobrindo, entre aspas, aquilo que o texto diz por si mesmo, aí sim a gente pode comparar uma mensagem com a de outro texto. Agora, se a gente não tem essa compreensão, fica difícil, a gente precisa, sem dúvida alguma, trabalhar um pouco mais esse elemento. Mas nós temos mais pressupostos. Por exemplo, o pano de fundo, ele quando se aplica principalmente ao Antigo Testamento, deve ser visto como fundamental. A compreensão de que, do Novo Testamento, secundário em importância apenas a alterações colocadas por Jesus. Quer conhecer o Antigo Testamento? Você precisa sempre conhecer a pessoa de Jesus, os ensinos de Jesus, porque Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Vez ou outra a gente ouve que a Bíblia interpreta a si mesmo, e está correto. E Jesus é a chave de interpretação. Quanto mais você conhece Jesus adequadamente em relação à sua pessoa, aos seus ensinos, por sua vez, você vai ter condições de, quando fizer uma outra leitura, porque você vai fazer mais de uma leitura do Antigo Testamento, aí sim você vai ter vários pontos esclarecidos, mas sempre a partir da pessoa de Cristo Jesus, que, repito, é a chave de interpretação para toda a Bíblia. Em alguns casos, a interpretação exata do texto bíblico não ficará clara, mesmo com muito estudo detalhado. Você pode ser criterioso, ser uma pessoa muito dada à pesquisa, ao estudo, à leitura, à meditação, mas nós sabemos que há pontos difíceis de se entender, não apenas em relação ao Novo Testamento, mas também em relação ao Antigo Testamento. Agora, esses pontos difíceis ou essas interpretações que não ficaram claras para nós, não deve ser motivo para desmotivar o nosso estudo, a nossa pesquisa, a leitura. Pelo contrário, a gente vai observar que estes textos difíceis, que não se tornarão tão claros assim para nós, mesmo sendo palavra de Deus, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para a nossa vivência espiritual. O uso de comentários, dicionários e outros livros é de grande ajuda no estudo de uma passagem, porém, sempre deve tomar um lugar secundário ao estudo do texto bíblico por si mesmo. Às vezes a pessoa adquire um dicionário, um comentário, etc e tal, já vai para ele, entra depois dentro do texto de uma forma, digamos assim, viciada, já com aquela tendência de acordo com o autor que a pessoa acabou de ler, e acha que aquilo que é dito necessariamente significa a verdade escriturística revelada, quando pode ser que seja desta maneira, pode ser que não seja. Por isso que é importante fazer uso desses recursos materiais, como dicionários, comentários, etc. e tal, mas sempre depois que você fizer o seu estudo, que por sua vez é precedido pela leitura, pela meditação, pela análise cuidadosa, de uma forma muito criteriosa, com certo rigor metodológico no tocante ao plano desse estudo. Aí sim você vai para esses materiais e vê, né, o que é dito através de outros homens e mulheres no decorrer dos tempos, que venha somar e contribuir para o devido entendimento do texto
em questão. Mas ainda assim, esses recursos materiais devem ser colocados de forma secundária. O mais importante, a priori, é você compreender o texto na íntegra, texto e contexto. Se necessário for, leia mais de uma vez, em versões diferentes, aquele livro, tipo do Antigo Testamento. Lê o livro de Reis todo, né, na versão, digamos, NVI, quando não Almeida Corrigida Fiel, e depois você pode ler na Bíblia de Jerusalém, Peregrino, Ave Maria, uma outra versão católica, porque estas três versões colocadas como exemplo vão lhe ajudar bastante no sentido do texto, e depois disto que você vai fazer a consulta aos dicionários ou ainda aos comentários bíblicos. Outra coisa que é importante é que o tipo de literatura vai implicar bastante na interpretação apropriada. Nós sabemos que o Salmo é uma poesia, de modo que, se você sabe que é uma literatura poética, você vai interpretar de uma forma diferenciada de um texto que é narrativa, e assim por diante. Mas a teologia é um estudo sempre em andamento, pois o homem é finito e não pode chegar a um ponto de compreender plenamente o infinito. A teologia, fundamentada nas Escrituras, ela é essencial para todo homem de Deus, para toda mulher de Deus também, mas ela precisa ser compreendida dentro da sua própria limitação. Quanto mais você aprende a teologia, esses pressupostos, inclusive teológicos, mais e mais você vai ter o seu conhecimento ampliado. Mas não significa que chegará a um ponto que você vai esgotar todo o assunto escriturístico. Ao contrário, nesse sentido, a Bíblia é, sem dúvida, inesgotável. Dito isto, a gente pode passar para um outro princípio para lhe ajudar, principalmente você que está iniciando o ano de 2025. E qual é? O texto bíblico apresenta a Deus muito mais do que faz, do que por meio de descrições abstratas e proporcionais. A gente precisa, vou dizer assim, fazer uma leitura adequada. Aliás, se você lê um texto e não entende, ainda que esteja na língua portuguesa, que é a nossa língua vernácula, é sinal de que você precisa aprender a ler. Porque ler é entender. Leu algo, não entendeu? Recorre ao dicionário da língua portuguesa, porque você vai encontrar o sentido das palavras, as quais são difíceis de compreensão e etc e tal. E você terá condições de dar prosseguimento. Depois disto, você precisa é, ter na mente e no coração de que não se deve forçar um conceito lá do Novo Testamento sobre um texto qualquer que não apresenta o mesmo ensino. Isso ocorre frequentemente pegando algumas ideias, alguns elementos do Novo Testamento, e quando faz a leitura lá no texto do Antigo Testamento, acaba trazendo aquele conceito para dentro do Novo Testamento. Isto é um erro, eu diria até um erro grosseiro, porque, primeiramente, você tem que entender o texto dentro do seu contexto, compreendendo a mensagem contextualmente, aí sim você vai ter um conhecimento ampliado acerca de Deus, e você pode trazer, sim, é, a fazer algumas associações, ter alguns complementos da parte do Novo Testamento em relação àquela temática tratada no Antigo Testamento, mas você não pode impor as ideias neotestamentárias dentro do texto do Antigo Testamento, por exemplo. A ideia de filho de Deus, individualmente falando, inexiste em o Antigo Testamento. Porque qual era a compreensão da época? Primeiro que Deus tinha um filho, o primogênito
do Pai, uma referência ao Deus de Israel, é o próprio povo. A nação toda era vista pelo próprio Deus, o Eterno, como o meu primogênito. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a ideia primeira é de que Jesus é o filho unigênito do Pai, é filho único, inigualável, um filho que está sempre na presença de Deus, porque Jesus é sempre eterno. Agora, no tocante àqueles que aceitam Jesus pela fé, aqueles que reconhecem o senhorio dele e se tornam novas criaturas, etc e tal, a gente vai obter a informação no Novo Testamento de que as pessoas podem e se tornar filhos de Deus. Aí, individualmente falando, nós vamos ter esse conceito de filho de Deus ampliado no Novo Testamento. Mas vale salientar que a revelação bíblica é progressiva e ela vai culminar justamente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Depois de dizer isto, a gente pode apresentar um outro pressuposto, que é justamente de não forçar um texto bíblico dentro de um molde teológico. Às vezes a gente tem alguns moldes ou modelos teológicos e a gente quer forçar o texto bíblico a dizer aquilo que nós já estabelecemos dentro daquele formato, dentro daquela ideia já pré-concebida, que nós já sabemos de antemão. Isso é forçoso demais, não precisa ser jamais aplicado pelos intérpretes responsáveis diante de Deus, perante a igreja, sobretudo, e logo, por extensão, diante também da sociedade. E é bom lembrar que as traduções atuais da Bíblia estão, em geral, baseadas em tradições de traduções primitivas de homens bem intencionados, mas que estavam apenas começando a estudar a Bíblia, portanto, deve-se sempre que possível recorrer às línguas originais. Nós sabemos pela história, por exemplo, de que João Ferreira de Almeida, muito conhecido, citado, reconhecido, enaltecido seu trabalho valioso, inestimável para nós, inclusive de língua portuguesa, de que ele fez um trabalho excelente para a sua época. Mas acontece que, se você estudar a história de João Ferreira de Almeida, você vai observar que ele era um jovenzinho que tinha bastante estudo, conhecia as línguas, que inclusive não chegou a terminar, porque morrera antes de terminar, de completar toda a Bíblia. Porque deram continuidade e nós temos agora essa porção chamada o texto de Ferreira, João Ferreira de Almeida. Mas acontece que de lá para cá, muitos outros avanços linguísticos aconteceram, homens de Deus se especializaram. Logo, a gente não pode se prender, né, vou dizer assim, a algo que foi feito lá no passado, achando que já é um produto pronto e acabado. Pelo contrário, a gente precisa enxergar a necessidade de fazer com que haja um aprimoramento das traduções e ciente de que as traduções foram influenciadas tremendamente pelas tradições da época. E a gente, de uma certa forma, é influenciada pela tradição do nosso tempo. De tempo em tempo, vai mudando alguns conceitos. E por isso a gente precisa rever sim. E qual é a sugestão? Não é simplesmente trocar seis por meia dúzia, tipo, tem uma Almeida Corrigida Fiel com uma NVI, a versão transformadora, etc e tal. Pelo contrário, propor a você que possa aprender o grego e o hebraico, para, a partir das línguas originais, saber aquilo que está mais próximo de acordo com o texto escriturístico, ciente de que nós não temos os textos originais. Vez ou outra, a gente vê apresentado para nós, dizendo que está de acordo com os textos originais. Ora, 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 não procede. Não é verdade. O que nós temos são vários, inúmeros manuscritos em perfeitos estados, inclusive alguns completos praticamente, que são
fontes de consultas, de pesquisa, mas nós não temos os textos que são originais, e sim cópias de cópias de cópias, que são chamados os manuscritos. Então, a gente precisa ter essa compreensão, essa ciência, sobretudo, para fazer um trabalho com os pés no chão, mas com o nosso coração colocando diante de Deus e também pedindo a iluminação da nossa mente através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. A gente pode já fechar com um pressuposto de que a fé é o aceitar um compromisso de confiar em Deus. E mesmo quando não se conhece plenamente todo aspecto das exigências de compromisso, nem de antemão as respostas aos nossos questionamentos. E por isso a gente precisa aceitar tais coisas, confiar em Deus, entender que Ele não apenas preservou esses manuscritos, que são cópias das cópias dos originais, mas Ele mantém todo o controle, de modo que a gente pode obter respostas aos nossos questionamentos teológicos. Às vezes as pessoas vão para a Bíblia querendo resposta para seus questionamentos científicos. Gente, a Bíblia, repito, o que eu disse lá no início, é um livro estritamente religioso ou teológico. E as perguntas essenciais a serem feitas ao texto bíblico são: quem é Deus? Quem sou eu? E o que Deus quer comigo? Quando a gente começar a compreender estas coisas, a gente vai ter o nosso conhecimento ampliado, a nossa mente dilatada, e a gente vai saber, de fato, a proposta divina através da Bíblia Sagrada. A gente vai começar, a partir de hoje, o que a gente chama de uma teodiceia. Quando eu falo teodiceia, é porque se refere ao estudo da justificação de Deus frente à existência do mal. Por isso que a gente vai continuar este vídeo e vamos tratar de um assunto, para alguns, um tanto sinistro, tenebroso, mas que o crente não precisa ter medo algum, não precisa ficar temerário, que é sobre a demonologia. E quando a gente fala demonologia, refere-se a demônios e Satanás, mas a gente vai aos poucos ampliando, porque a gente vai falar sobre uma doutrina que se refere a, ao pecado e assim por diante. De modo que a gente vai finalizar o ano de 2024, adentrando em 2025, com vários elementos, tanto sobre a teodiceia, a demonologia, a questão da salvação, da antropologia, quando se refere ao estudo teológico referente ao homem perante Deus, e assim por diante. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, porque certamente é a minha oração, é também o desejo do meu coração. Deus o abençoe grandemente.